Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para mais uma conversa, né? Mais um conteúdo do espaço Minuto Terapia, onde a gente, né, tem trazido sempre um conteúdo aos sábados às 17 horas, né? Mas que fica gravado aí nas redes sociais. E o tema, né, que eu escolhi para hoje são as distorções cognitivas, né? Então, assim, é muito importante que a gente consiga entender, né, dentro do espectro psicológico, né, dos estudos da psicologia, alguns conceitos ajudam muito no que a gente chama de psicoeducação. O que é psicoeducação? Onde eu consigo aprender, né, como funciona, né, os meus aspectos psicológicos, né? Então a gente entende que é um método importante de ajudar as pessoas, né, e os nossos pacientes, enfim, as pessoas no geral, a entenderem como elas funcionam, o que as atrapalha, né? Então é uma maneira de a gente também contribuir aí com as pessoas de modo geral, elas entenderem como é que é a sua psicodinâmica, né? Como é que ela funciona, o que atrapalha, o que faz bem, né? Então hoje a gente vai falar de distorções, eu vou falar de distorções cognitivas, porque é importante a gente entender assim quais os tipos que são, por que ela interfere, né? Então, antes de qualquer coisa, eu quero conceituar bem, né, o que é distorção e o que é cognição, né? Então, assim, distorção, né, e como a gente já entende que alguma coisa que não tá, né, que tá disfuncional, mas vamos lá, distorção a gente pode considerar uma alteração, né? E cognição é uma interpretação de informações, né, de ocorrências que nos acontecem. Então, vamos pensar que distorção cognitiva é uma alteração de informações que a gente vai discriminando a nível de pensamento, certo? Coisas que a gente vai pensando de maneira distorcida, o que a gente chama também de erro cognitivo, é uma expressão que a gente usa bastante também na psicologia, né? Dos eventos, do que ocorre ao meu redor, né? E isso, claro, que leva para uma questão também desadaptada emocionalmente, ou seja, a pessoa sente também de maneira ruim emocionalmente, que vai levar para um comportamento também que muitas vezes acaba sendo desadaptado, disfuncional, né? Um comportamento mais prejudicado, né? Então pensamos, sentimos e nos comportamos, né? Então o pensamento, que é o que a gente vai falar hoje das distorções cognitivas, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que a gente pensa, né? E que muitas vezes acontece de maneira distorcida. E tem alguns padrões, né? Tem alguns tipos de distorções cognitivas, que é o que eu vou começar a falar aqui, né? Nesse vídeo e nos próximos que virão, tá? A gente vai ter uma série de vídeos sobre distorções cognitivas, tá? Até a gente fechar aí os tipos que existem, né? E vocês poderem identificar. É importante também a gente trazer que quem desenvolveu, né, esses tipos, estudou mais sobre isso, foi David Burns, né, em 1989, depois de muitas pesquisas, né, de Aaron Beck, né, a partir de Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, a terapia cognitivo-comportamental é uma linha teórica da psicologia, tá? Então, e esses conceitos vêm dentro dessa linha de conhecimento aí, tá? Bom, então vamos lá. Por que eu escolhi, né? Então, falar de distorções cognitivas? Porque a gente sabe que a distorção cognitiva ela leva para um sofrimento psicológico, emocional muito grande, né? Porque as pessoas vão tendo alguns padrões de pensamento e elas vão funcionando daquele jeito, vão se defendendo com aqueles padrões ali de pensamento, mas que a adoece, que a prejudica, no sentido de não levar ao melhor desempenho, a não conseguir se relacionar bem com as pessoas, né, com as suas atividades do dia a dia. Então, causa um prejuízo, um dano no funcionamento da pessoa, né, na forma de ela enfrentar a sua vida, certo? Então, é importante a gente entender para a pessoa poder identificar e elas, bom, não quero, eu preciso pensar de outra forma, certo? Então, hoje, para a gente não se prolongar muito no vídeo, né, e a gente poder ter outros vídeos e vocês vão poder acompanhar, eu vou falar de um tipo de distorção, tá? Que eu vou explicar como é que funciona e até como manejar, né? E aí vocês depois vão acompanhando os outros vídeos para conhecer todos os tipos de distorções cognitivas, tá? Então, assim, é importante a gente entender
que assim, uma pessoa tem só um tipo e eu vou me encaixar naquele tipo? Não, uma pessoa pode ter mais de um tipo, tá? De distorção cognitiva, né? E às vezes, na mesma situação, ela usar mais de um tipo. Mas vamos lá, hoje eu vou falar da leitura mental. Leitura mental é um tipo de distorção cognitiva. Como que ela funciona? É quando a pessoa presume, né, que ela sabe qual a resposta que o outro vai emitir sobre ela, né? Então, ela considera absolutamente certa que aquilo que ela está pensando é aquilo e não tem outra hipótese. Quer dizer, ela não transita por outras hipóteses sobre o mesmo aspecto. Vou dar um exemplo para você. A pessoa, ela pensa o seguinte: ele vai me achar burra. Ela já presume isso e ela já define. Ela não vai gostar de mim, né? O meu chefe não vai me chamar para aquele projeto porque ele acha que eu não tenho competência para fazer, né? Veja então que essa pessoa já vai, né, fazendo essa leitura mental, que é como diz a distorção, né? E vai já definindo qual é o desfecho disso. E o que acontece? A consequência é que ela muitas vezes ela não vai adiante naquilo que ela precisa ir, porque ela já presumiu, ela já julgou, ela já definiu como uma verdade absoluta, tá? Então veja a distorção, né? A alteração nessa forma de pensar, porque muitas vezes isso não corresponde à realidade. A pessoa não está realmente pensando aquilo sobre ela, julgando a pessoa com a distorção cognitiva nesse sentido, né? Então, assim, não há nada que confirme muitas vezes aquele pensamento, mas a pessoa acredita piamente naquilo, né? Então, assim, por que atrapalha, né? Atrapalha porque há uma recorrência, né? A pessoa, muitas vezes no dia, na sua vida, na semana, nos anos, ela vai pensando dessa forma, né? Ela formata dessa maneira, configura dessa maneira, e isso é persistente. Claro que essa distorção, né, ela é negativa, né, sempre levando para um aspecto negativo do pensamento, né. Outra coisa, ela é sempre conclusiva e julgadora, então ela julga o outro e ela julga ela mesma, né. Ela julga ela mesma também, então ela também já conclui que ela é burra mesmo, que ela não vai conseguir, que ninguém gosta dela, que ela não vai conseguir se engajar naquele projeto que ela tanto deseja, né. Então ela já define, né, o julgamento em relação ao outro e o julgamento em relação a ela mesma, né. Então não considera outras hipóteses, né. Isso gera o quê? Muitas emoções negativas, muitas sensações negativas, né? A pessoa se sente insegura, ela se sente com medo, ela se sente incapaz, né? Baixa muito a autoestima dela, né? E aí ela não consegue realizar muitas coisas. Veja que isso vai atrapalhando o enfrentamento dela com a vida, como eu tinha falado anteriormente. Origem disso, se a gente for pensar, né? Às vezes são pessoas na infância, na adolescência. Por exemplo, eu lembro de um caso que eu atendi há muito tempo atrás, que essa paciente dizia assim: eu não posso ficar falando porque eu vou atrapalhar, né? Então ela contou de uma ocorrência que ela tinha em algum lugar e que ela queria fazer uma pergunta, mas ela não perguntou, né, sobre uma determinada informação que ela queria, porque ela julgou que ela ia atrapalhar a pessoa que ela ia dirigir a palavra, as pessoas que estavam perto. Eu vou atrapalhar. E aí a gente foi investigando, ela disse que, né, quando ela era criança, adolescente, ali pré-adolescente, que a pessoa da família dizia assim: não fale agora com seu pai, porque ele está vendo a notícia e você vai atrapalhar ele, né? Então ela já criou uma leitura, ela fez uma leitura, uma distorção cognitiva, né, da leitura mental, de que sempre que ela abre a boca para emitir alguma coisa, uma dúvida, enfim, ela pode estar atrapalhando, entende? Então ela já não fala, ela já não... E isso gerou uma inibição, gerou, né, uma retração, enfim, a pessoa desenvolveu uma timidez patológica, né, uma fobia social. Veja só como as coisas vão andando por conta disso, né? Então, às vezes, a criança vai dizer: não faça isso que vão pensar que você é burro, não faça isso que vão pensar que você não sabe fazer, né? Então os pais, às vezes, sem querer, obviamente, fazem isso com os seus filhos, né? Daí vão gerando essas distorções cognitivas, né? Esse pensamento desadaptado que não é real, certo? O que a gente pode pensar em termos de dicas para melhorar isso, né? Então, assim, é importante a gente pensar que a gente tem que checar esses pensamentos, né? Inclusive, às vezes, até com a própria pessoa. Escuta, quando eu te pergunto isso, eu acabo te atrapalhando, né? Você acha mesmo que, de repente,
eu posso dar conta disso, você acredita aí no meu potencial? Checa com a pessoa, porque às vezes a pessoa não está pensando nada, né? E muitas vezes não está pensando nada, mas, né, aquela pessoa com a distorção cognitiva, ela né, segura aquela informação dentro de si. Então vale a pena checar, né? Considerar que você pode estar errando em relação àquilo que você está pensando, que pode ter algo que realmente não corresponde, não tem evidência nenhuma sobre aquilo, né? Então, assim, são formas de a gente conseguir perceber que, né, pode ter aí uma distorção cognitiva do tipo da leitura mental e que eu posso repensar sobre isso. Eu posso encontrar outras maneiras de pensar sobre essa mesma situação, né, de forma diferente. E uma coisa fundamental, gente, é entender que pensamento não é fato, né? Pensamento é pensamento. Então eu preciso alinhar o pensamento com os fatos, que a gente fala das evidências. Porque senão eu vou deduzindo, eu vou fazendo as leituras prévias, né? Vou sofrendo com isso, vou tendo grandes prejuízos e a minha vida né, não anda, e isso, claro, que vai gerar uma série de sofrimentos psicológicos e emocionais, certo? Então, assim, as próximas distorções cognitivas que eu vou trabalhar aqui serão duas, tá? Porque daí eu vou trabalhando para a gente ganhar tempo e acelerar aí nas informações. Uma vai ser o pensamento polarizado, aquele que a gente chama de tudo ou nada, ou 880, né? Ou sim ou não, não é, né? Então, aquela coisa que é um pensamento dicotômico, polarizado, que a gente fala. E o outro é sobre a catastrofização. Aquelas pessoas que, né, o pensamento sempre é catastrófico, né? Então, nossa, então já, bom, né, acabou, né? Não vai dar certo, vai ser horrível, eu vou me dar mal. Então, a gente vai falar disso, tá? E por hoje é isso, então. Minuto Terapia encerra por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, compartilhem. Estará nas minhas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, no meu site. Então, vocês vão poder acessar, tá? E a próxima Minuto Terapia semana que vem, né? Então, com mais assuntos interessantes aí para nós. Tá, gente? Um grande abraço para vocês.